Daniel não, vamos ler aqui Marcos capítulo 9. Eu fiz uma pregação sobre as pessoas que proíbem a doação de sangue, né? E por que nós temos que doar sangue, né? Essa é a verdade. O Senhor praticamente ele pede para que nós doam, enquanto a outra parte diz que não podemos doar. Mas eu expliquei aqui que aquele que não faz isso, ele é um assassino. E assassino não herda o reino de Deus. O assassino não pode entrar. Porque Deus, ele não pediu para nós apenas doar um pouco de sangue, mas ele pediu para nós doar até mesmo a nossa vida, não somente um pouquinho de sangue, até mesmo a nossa vida. E eles são contra isso, contra a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 9, versículo 47. Vamos ver, nós vamos ler nessa noite. E essas mesmas pessoas que proíbem a doação de sangue, elas ensinam uma pregação muito ruim. Um evangelho que o diabo, ele quer que nós abraçamos. Mas Paulo falou ainda que um de nós mesmos, um anjo do céu, desça e anuncie outro evangelho que seja maldito. Aqui está um outro evangelho diferente que nós não podemos abraçar. Aonde nós vamos ver, vamos falar sobre a existência do inferno. Enquanto outras heresias dizem que não existe inferno, que o inferno é a própria sepultura, que a pessoa morreu, acabou. A palavra inferno para eles é sepultura, significa sepultura para eles. Não existe inferno. Mas é isso que o diabo quer que nós abraçamos este evangelho. Porque enquanto a Bíblia afirma para nós entrar no caminho estreito, tem esse caminho muito largo que vai nos levar à perdição, que vai nos levar à condenação. Quando se prega um evangelho que não existe a condenação, que desaparece depois que partimos, ninguém mais vai querer servir o Senhor, porque se não tem mais nada, não tem condenação. Esse é um evangelho muito falso que é pregado. Eu vou ler no celular que vai ser melhor para entender. Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois e seres lançado no fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Aqui nós vimos essas pessoas, as almas que são condenadas ao inferno, será lançado no fogo do inferno. O fogo de uma sepultura? Faz sentido? Claro que não. Vamos ler. Onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Classificado para o Senhor como bicho, como um verme, aqueles que partem para a condenação eterna. Eu quero ver aqui no livro de Daniel. Deixa eu ver aqui em Daniel.
capítulo 12. Porque muitas pessoas estão sendo enganadas, irmãos, abraçando esse evangelho como se acabasse tudo aqui. Está errado. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Aqui se fala sobre uma condenação, sobre a existência do inferno, porque ali você vai ser atormentado dia e noite, desprezado, sem ninguém te pode ajudar. Eu quero ainda ler no livro de Mateus. Vamos ver se há motivo para essas pessoas que não creem que existe o inferno, que morreu e acabou, que o inferno é a sepultura. Será? Mateus 25. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Fogo é sepultura, irmãos. Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O diabo e seus anjos vão ficar em sepultura? Esse é o argumento que essas igrejas têm, que essas religiões têm. Que o inferno é a sepultura. A pessoa morreu, acaba tudo. Irão estes para o tormento. Versículo 46, eu bati bem de olho nele aqui. Irão estes para o tormento eterno. Se a pessoa morreu e acabou, se o inferno é a sepultura, então não tem tormento. Se tudo acaba, que tormento que há, irmãos? Mas aqui diz: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Esse evangelho o diabo não quer, que nós conhecemos, que nós pregamos esse evangelho. Uma seita muito diabólica, que querem enganar as pessoas, que muitos serão enganados, como Jesus pregou, que muitos, os falsos profetas enganarão a muitos, e Paulo advertiu, ainda que se nós mesmos, ou que desça um anjo do céu, e anuncie outro evangelho, além do que nós temos pregado, que seja anátema. A palavra diz: se recebeis outro evangelho, certamente sofrereis. Aqui está, quebrando as forças de outro evangelho, que é anunciado aqui no mundo, um evangelho diabólico, que muitos estão abraçando, mas aqui a Escritura diz que muitos irão para o tormento eterno. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. É somente termos paciência e esperar que o dia desses falsos profetas, dessas falsas igrejas, estão chegando, irmãos. Será lançado no fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A palavra de Deus diz que
o próprio Jesus falou: a árvore que o meu Pai não plantou será arrancada. Essa árvore são as seitas, são as heresias, são as falsas igrejas. Esse tipo de heresia será arrancada. É uma árvore. Eu quero voltar no livro de Marcos. Deixa eu ver aqui. Não, nós já lemos por aqui, né, irmãos? É o mesmo capítulo, capítulo 9. Eu quero ver aqui no livro de Lucas melhor, Lucas. Lucas 16, 25. Aonde que fala ali sobre o rico e Lázaro, né? E disse, porém, Abraão, é muito conhecido: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Lázaro somente males, agora este é consolado e tu atormentado. Será que morremos e acabamos? Que tormento é este, irmãos? Atormentado de onde? Na sepultura, como eles dizem? É um evangelho, irmãos, para levar o povo à perdição. Apocalipse capítulo 20 também vai falar sobre a existência do inferno. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A Bíblia é muito clara, irmão, sobre a existência do inferno. É muito clara. Eu não sei, irmãos, como que o diabo pode cegar essas pessoas tanto, irmãos. É feita, irmãos, tanta lavagem cerebral na mente de quem vão para essas heresias, para essas seitas. São tão cegas que eles não conseguem, irmãos, enxergar. Deixa eu ver aqui Mateus, o livro de Mateus de novo. Mateus 10. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqui mais uma prova do inferno como um lugar de tormento. Eu vou continuar aqui ainda no livro de Mateus.
Mandará, Mateus 13, capítulo 13, versículo 41 e 42. Como eu disse aqui no início, eles dizem que o inferno é a sepultura. Mandará, Mateus 13, 41 e 42. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Haverá pranto e ranger de dentes em sepultura, irmãos. Onde? E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Esta condenação é eterna. Os irmãos pensam que o diabo vai dizer que existe um lugar desse para as pessoas irem, irmãos? Claro que não. Vai pregar que não existe. Vai usar pessoas para os falsos profetas, para ir contra a palavra do Senhor. Esse é um outro evangelho que está sendo pregado, que Paulo diz para nós não abraçar esse tipo de evangelho. Lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Como que haverá pranto e ranger de dentes em uma sepultura? Essa é a justificativa que eles têm, que acabou tudo. É sepultura? Não. Nós vimos que não é. Vamos em Apocalipse, capítulo 14, versículo 10. Mais uma vez, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 14, versículo 10. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante de Deus. Vamos prosseguir. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia, nem de noite, os que adoraram a besta e a sua imagem. Aqui fala sobre os que adoraram a besta, né, irmãos? Aqueles que aceitaram a marca e foram condenados. Eles serão tormentados. Aqui também nós podemos ver a existência do inferno. Ele sendo classificado como fogo, né? Será atormentado com fogo e enxofre. Eu vou ler ainda em Apocalipse, o capítulo 21. E versículo 8. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será lançada, será no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte.
Vamos ver aqui em Salmo, o livro de Salmo. Irmãos, é triste a gente ver tantas pessoas sendo enganadas, irmãos, recebendo um evangelho tão estranho, irmãos, tão diferente, tão distante do que o Senhor ensina para nós. A palavra diz uma coisa, eles estão pregando outra coisa. A palavra diz um aqui, eles falam outra que não tem nada a ver, o contrário. Aonde que na Bíblia está escrito, irmãos, que não existe um lugar de tormento, em todo lugar afirma que há, que tem. A Bíblia desse povo, elas são um pouco diferentes da nossa. Lá onde se diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Se os irmãos pegarem essa Bíblia deles, né, a edição O Novo Mundo, vocês vão ver assim, no princípio era o verbo, e o verbo era um Deus. Que um Deus é esse, irmãos? A nossa diz que o verbo era Deus, e eles falam que o verbo era um Deus. Irmãos, o um, eu já disse aqui um dia, quando eu preguei sobre, não sei se foi sobre a serpente, não lembro mais, que a palavra um, existe um e uma. Um é um artigo indefinido que não define nada. Por exemplo, a é um artigo definido. Por exemplo, a palavra de Deus está definindo que a palavra. Agora, um é qualquer uma. Por exemplo, um Deus é qualquer um. Eles não disseram, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, afirmando que era Deus. Ele diz, um Deus, irmãos. O nosso Deus não é qualquer um. Ele é Deus. Ele não é qualquer coisa. Quer dizer que no meio de muitos deuses, pode ser qualquer um ali. Então, o Deus, esse Deus que está para eles, é muito duvidoso. Não é o nosso, irmãos. Até porque toda a doutrina que nós vemos dessas pessoas são tudo contra a palavra do Senhor. Vamos ver aqui. São muitos, né, irmãos? Eu quero ler aqui no livro de Provérbios. Deixa eu ver aqui o livro de Provérbios. Eu vou terminar aqui rápido. Provérbios 15. Versículo 24. Eles dizem que o inferno é aqui embaixo. Que não, na verdade, não é um lugar de tormento, é a sepultura, o inferno está aqui, a sepultura é aqui embaixo. Vamos ver o que tem para baixo. Para o entendido,
o caminho da vida é para cima, porque eles dizem que vão viver aqui embaixo, né? Se vai viver aqui embaixo, vamos ver aqui. Mas para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Que nós vimos que o inferno é o lago de fogo. Que aquele que vai para lá será atormentado dia e noite. O caminho para nós é para lá, irmãos, não para cá. É para cima. Para o entendido, o caminho da vida é para cima. Ele não é aqui. Não é aqui. Para que livre do inferno que está aqui embaixo. Vamos ler aqui o livro de Lucas. Lucas 13. Lucas 13, 27 até o 28, né? E ele aqui fala sobre a porta estreita, né, irmãos? Dá vontade de ler o capítulo todo, né? Aqui, a parte da porta estreita. Eu quero ler aqui do capítulo 22, que eu achei importante aqui. Eu ia ler o 27, mas eu vou ler algumas partes aqui. Aqui, ó. E percorri as cidades e aldeias, Lucas 13, 22, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor, olha, aqui está Jesus Cristo, percorrendo cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E aqui diz que houve uma pessoa. E disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam? Uma pergunta. Jesus caminhando, andando, pregando o evangelho, indo para Jerusalém. E alguém preocupado, certamente, talvez, estava achando muito difícil, que quase ninguém poderia ser salvo, poderia ter a vida eterna, que os ensinamentos de Cristo era difícil de seguir. Em meio também a muitas religiões falsas, alguém chegou para o Senhor com essa preocupação, quando Jesus estava caminhando para o rumo de Jerusalém, ensinando o evangelho. Essa pessoa preocupada, vendo que uma maior parte ia ir para o inferno, ia ser perdida, no meio a evangelhos falsos, no meio também os discursos de Jesus, que era duro, conforme ele falou, querem ir com eles, quando diz para Pedro falou, não, somente o Senhor tem palavra de vida eterna. E aqui fala sobre a porta estreita. E disse-lhe um Senhor, são poucos os que se salvam. Olha a preocupação. E ele lhe respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Estão aprisionados pelas falsas religiões, por religiões cheias de heresia maligna, que não conseguem sair dali, desatar essas armaduras para ver o novo e o evangelho genuíno de Cristo. É isso, irmãos, que aquela pessoa via quando Jesus estava pregando. Senhor, são poucos os que se salvam. Ele via o mundo perdido. Ele via que a salvação era mínima, era poucas pessoas.
era muita dificuldade para ir para o céu. Ele aproximou até Jesus. Aqui não se diz quem é essa pessoa. Senhor, são poucos os que se salvam. Jesus só diz: porfiai, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar as portas e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Essas pessoas um dia, irmãos, vão querer entrar. E Jesus não vai conhecer. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na sua presença, e tu tens ensinado nas suas ruas. Mas não aceitou o evangelho do Senhor. Não adiantou nada. A Escritura diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não faça o que eu vos mando? Essas pessoas falam do Senhor também, falam em nome do Senhor, mas não faz aquilo que Jesus manda. Pede uma coisa, eles estão fazendo outras. Vamos ler aqui o versículo, no mesmo capítulo. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Não é possível que uma pessoa consegue acreditar, irmãos, que a pessoa morre e após ir para a sepultura tudo será acabado. Consegue aceitar, irmãos, um evangelho que diz que inferno é simplesmente a sepultura. Aqui diz que nesse lugar haverá choro e ranger de dentes. Aqui fala que na Escritura que nós lemos que aonde o fogo nunca se apaga. E o bicho, aquela pessoa qualificada como um bicho na presença do Senhor, esse bicho que nunca morre. Enquanto os condenados, classificados como bicho, Jesus fala aos outros: vinde a mim, benditos de meu Pai. Somente Ele, irmãos. Deus abençoe a igreja de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Irmãos, que Deus abençoe a cada um.